Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Wendel. Eu sou professor aqui em Vitimarsum e por vocação sou pastor. Nós estamos aqui em mais uma conversa na minha mesa, no podcast. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito querida, que já conheço há muitos anos. E antes de falar com essa pessoa, já dizer que este vídeo, ele tem apenas uma intenção: informação, tá bom? Então você que está vendo esse vídeo, eu como professor, como pastor, como morador do município de Palmeira, também da coluna Vitimarsum, tenho interesse de informar as propostas dos nossos 4 candidatos. O único pedido que faço, se puder, é que nós possamos eleger alguém aqui de Vitimarsum. Faz muita falta, a gente precisa. Eu fico feliz que 4 candidatos se posicionaram, mas nós precisamos de pelo menos um candidato aqui em Vitimarsum. E hoje eu estou aqui com ele, com o pastor Anselmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão na minha casa. Eu estou muito honrado, feliz, e eu já quero ganhar bastante tempo, porque hoje as pessoas estão assim com pressa, né? Tão ágeis. E eu gostaria que o senhor falasse, porque hoje, pastor, tem muitos moradores novos na coluna Vitimarsum. Embora o senhor já é uma figura pública muito conhecida, está aqui a sua vida toda, mas possa ser que pessoas que vieram de fora não o conhecem e vão votar aqui. Então eu gostaria de falar sobre a sua história um pouco, quando o senhor nasceu, seu nome completo, nome dos seus filhos. Conta um pouquinho da sua história para nós, pastor. Então, sucintamente, meu irmão Wendel e aqueles que nos assistem, sou o pastor Anselmo, formado há mais de 30 anos, aqui em Vitimarsum, moro há 53 anos, vim com 12 anos para cá sozinho, para trabalhar, para poder me sustentar. Sou casado, tenho 4 filhos homens. 4 filhos? Homens. Nossa. 3 são militares, né? Então tem um cabo, tem um primeiro sargento, um primeiro tenente e o outro é um médico veterinário. Então todos criados, todos casados, eu diria, pela graça de Deus, bem de vida, não é? Oh, que bom. E hoje eu estou em casa, então, com minha esposa, né? Casado aqui em Vitimarsum. Que bom, pastor. Até pastor, né? Eu sou pastor, pastor Anselmo é pastor, e até esses dias eu tive que corrigir uma pessoa, disse assim, não sei qual que é o seu pensamento, que pastor não deve se envolver em política. Eu falei, opa, peraí, você está equivocado, porque Jesus se envolveu na política. Inclusive, quando Jesus ele foi sepultado, foi um senador, né, José de Arimateia, que influenciou. Perfeito. Né? José era o quê, pastor? Governador do Egito. Então, se a árvore boa não se posicionar, o espinho governa. Com toda certeza. Então eu estou felicíssimo. Um cristão disposto a disputar uma vaga, uma cadeira para vereador, isso é maravilhoso. Então, já encurtando a sua fé, o senhor é cristão, o senhor é pastor, né? Com toda certeza. Creio, faço questão de dizer, creio em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, porque muitos querem Jesus Cristo como Salvador só. Para mim ele é Salvador e Senhor, não é? É o único caminho que leva para o céu, e é essa a mensagem principal que eu transmito em toda a minha vida, pelo menos há mais de 30 anos. Verdade. Pastor Anselmo, agora entrando no lado já da política, por que o senhor se posicionou a candidato a vereador de Palmeira, e agora eu vou puxar para o meu lado, e aqui da colônia Vitimarsum? Qual o motivo que influencia isso? Primeiro, meu irmão Wendel, como o irmão mesmo diz, já me conhece há tanto tempo, eu tenho uma franquia, uma facilidade na comunicação, parece-me que político nato, não é? A comunicação para mim não tem problema nenhum, me comunico com a pessoa mais simplesinha, me comunico com a pessoa que tem uma formação muito alta, não tem dificuldade nenhuma, mas hoje, novamente, para 2025 a 28 candidato, pela experiência que já tenho. O irmão deve estar muito bem informado, que já estive na Câmara Municipal de Palmeira, já fui vereador mais do que uma legislatura, já trabalhei também com o Executivo, fui secretário da Assistência Social, então eu conheço os dois lados da moeda. Entendi. Tanto o Executivo como o Legislativo. E também porque vereador por Vitimarsum ou Palmeira, porque conheço as necessidades da colônia Vitimarsum, conheço as necessidades da cidade e interior, porque enquanto trabalhei na missão AMB, como o irmão sabe, foram mais de 10 anos, eu viajei por todas as comunidades, não só de Palmeira, mas de 40 municípios ao redor aqui da nossa Palmeira. Que bom ouvir a sua experiência, é importante.
Pastor, e como que o senhor vê hoje o momento político do município de Palmeira e também aqui, eu sempre vou frisar Vitimarsum, embora Sim. ele é candidato ao município de Palmeira, né, nós dois moradores de Vitimarsum, então você que está vendo esse vídeo, eu vou sempre puxar aqui pro lado de Vitimarsum, embora né, eu sei que ele é candidato do município de Palmeira, então ele vai, como vereador, ser eleito para o município. Mas, assim, como é que o senhor vê hoje o momento político do nosso município de Vitimarsum hoje? Eu diria, vamos começar por Vitimarsum. Para Vitimarsum, eu diria atípico. Atípico porque nunca tivemos 4 candidatos concorrendo. Olha, não sabia. Então, 4 candidatos concorrendo, nós temos em torno de, eu vou arredondar, 1000 votos bons aqui em Vitimarsum. O que é 1000 votos bons? Nós temos as pessoas que estão acima de 70 anos, elas votam se quiserem, é facultativo. E os abaixo de 18 votam se quiserem. Então temos, digamos, 1.200 eleitores, 1000 votam. Se você dividir, eu digo atípico então, porque se você dividir 800 votos, vamos dizer, a 1000, vai dar 200, 250 votos para cada um. Praticamente eu não elegeria nenhum. Entendi. Claro que um vai levar mais voto que o outro, e nós temos também os vereadores, os candidatos que vêm de Palmeira, da cidade, do centro, buscar votos aqui. As porteiras estão abertas, não tem como proibir. Então eu diria atípico para Vitimarsum, e eu diria que para Palmeira, uma eleição normal como as outras, temos 3 candidatos, não é? Um candidato que já é veterano, né? E 2 candidatos que são novidade. Então, eu diria que para o centro da cidade tudo tranquilo, mas para Vitimarsum atípico, por sermos 4 candidatos, fora os que virão de lá para cá para buscar votos. Aproveitando a sua conversa, assim, isso é pensamento, né? Até a gente conversa com algumas pessoas, eu gosto de conversar, então você vai ver muitas vezes eu conversando sobre política, não sou candidato, não fui e não tenho intenção. Cada um, e a questão de não sou candidato e não tenho intenção, mas eu gosto de estar por dentro. Eu sou um cidadão inteirado, tá? Inclusive o pastor Anselmo eleito, eu estarei conversando com ele, cobrando, com certeza, né, com crítica construtiva, sugerindo não para a minha pessoa, mas para aqui a coluna Vitimarsum. O que a gente vê que nós não temos representante hoje, pastor, aqui dentro. Eu gostaria que você pensasse um pouco, né? Você tem direito de votar em quem você quiser, mas você deveria pensar em votar entre os 4 candidatos. Por isso nós temos essa entrevista, para que você veja o mais preparado, que tem mais ideias, propostas, e você pense, mas é meu amigo, porque é irmão do ciclano, mas o período eleitoral vai acabar, e nós vamos precisar de alguém. E quem nós vamos recorrer? Perfeito. Eu creio, irmão Wendel, que o irmão foi muito feliz em estar fazendo essa colocação. O candidato que é amigo, que é compadre, que é tio, que é parente, não deve estar em voga neste momento de avaliação. Você tem que realmente, e eu falo nos outros colegas meus, independente, tem que analisar cada candidato, a capacidade que ele tem de enfrentamento em todas as camadas políticas, porque o vereador ele tem que conseguir, uma vez eleito, ele tem que conseguir falar com o secretário, ele tem que ter poder de boa, ponha-se entre aspas, boa negociação com o prefeito, se ele for situação ou oposição, ele tem que ter coragem de ir para a Assembleia Legislativa, buscar dos deputados estaduais recursos para o município, e tem que ter coragem de pegar o avião e ir a Brasília, para o Senado, falar com os deputados federais, até porque eles são gente que nem nós. E verba existe, tem que ter coragem de fazer. Então, na hora de escolher o candidato, pense, este me representa, este fala por mim, é aí que você tem que fazer a avaliação. É justamente isso, a gente sofre muito, pastor Anselmo. Eu falo voto tiririca. O que é o voto tiririca? Pior que tá, não fica. Mas, gente, você vai ser um empecilho, você vai colocar um empecilho na política. Uma pessoa que não tem ideia, porque tem vereador que você conversa com eles que vai trazer um hospital para Vitimarsum. Não estou falando do nosso caso aqui agora, né, mas já se conversando com algumas pessoas de outros municípios que eu trabalho, né, fazendo vídeo, produzindo essas coisas, você fica assim, meu Deus, tem misericórdia. Então, analise bem, pense bem, olha, esse está preparado, esse não está. Quem sabe, pastor, eu penso assim, eu não preciso ser seu amigo,
Perfeito. Ou eu não te conheço, um exemplo, mas eu percebi, não, o candidato tal tem mais preparo. Não é porque eu tenho afinidade ou não. Eu não quero ser e preciso ter afinidade. Eu preciso de um representante. Perfeito. Eu preciso de alguém que responda por nós aqui. Essa pessoa tem que ser sua voz lá dentro do legislativo e no enfrentamento com o executivo. É isso que eu preciso. Eu preciso de alguém que seja a voz do povo. Perfeito. O senhor está em qual partido hoje, pastor Anselmo? Eu estou no partido União. Né? Eu migrei há pouco tempo, um pouquinho antes de iniciar o processo das eleições, eu migrei. Eu estava no outro partido, que não vou citar aqui então. Claro que era um partido de direita, mas só para... O senhor me aliviou. Era um partido de direita, mas eu acabei migrando, né, para o União. E entre tantas anotações que eu fiz aqui, fica à vontade. Eu fiz questão de anotar, mas já sei de cor, né? Até por é uma novidade estar no União. O União, ele é uma fusão do partido DEM, que é o Democratas, com o PSL. Os dois partidos são de direita e eles se fundiram, então hoje eles são um. E com isso se tornou uma bancada muito forte, a começar do Senado até os vereadores nos municípios. Ótimo. Lembrando que a gente respeita qualquer posicionamento, mas nós nos posicionamos. Respeitamos, mas também somos vozes. Então nós, principalmente aqui da coluna Vitimarsum, eu creio que 90 para cima por cento são cristãos. Sim. Que é cristão, gente? Quem segue os padrões de Cristo. Então, isso nós estamos referindo, pastor. Exato. Então, o que nós cremos que o partido de direita é o que mais se aproxima com os nossos ideais. Com toda certeza. Respeitamos qualquer partido, inclusive o pastor precisa de votos da direita e da esquerda. É respeito, mas nós nos posicionamos. Com certeza, assim? Com certeza. Política se discute e futebol também. Sim, exatamente. Mas se respeita, mas se discute. Perfeito. Não é verdade? Mas agora já vamos entrar assim já, como diz, de sola. Eu gostaria de saber quais são as suas ideias, propostas, porque Vitimarsum é o maior polo de turismo de Palmeira. Certo. Tô certo? Corretíssimo. E eu creio que da região aqui, né? Eu gostaria de saber o que o senhor pensa, o que o senhor tem de ideias para o turismo de Vitimarsum. Olha, irmão Wendel, o turismo, nos últimos anos, eu não posso precisar se 10, 15 anos, mas na última década, vamos dizer assim, houve um incremento muito grande. Foi o filão de ouro, a barra de ouro, a mina de ouro que foi achada em Vitimarsum. As propriedades pequenas da pecuária, leiteira, enfim, as pequenas propriedades, elas foram lentamente sendo engolidas pelas grandes. Hoje em Vitimarsum, os produtores de leite são os maiores que estão hoje resistindo. Mas temos o produtor de carne suína, temos o produtor de aves, não é? E o turismo, ele entrou para fazer dinheiro, mas só que no turismo tem um fator, eu diria assim, que tem que se analisar bastante. Quem ganha com o turismo de fato e de verdade é o empresário do turismo. Os moradores ao redor, com carinho, eu vou dizer, eles têm um certo desconforto, porque eu cito da minha própria propriedade, quando não estava fechada, todo o pátio, na verdade, fechado com tela, o turista, ele vem para Vitimarsum e ele acha que tudo faz parte do turismo, inclusive juntar nozes pecan no meu pátio, e eu tive que optar em dizer assim, agora eu falo de Jesus, eu dou uma bronca e toco essa pessoa do meu pátio. E eu fui. Então, quando estava num domingo à tarde juntando nozes no meu pátio, e eu perguntei se eles eram da onde e tal, Curitiba. Eu falei, olha, mas e se eu entrar no teu pátio lá em Curitiba sem te pedir licença, o que você faz? Bom, voltando ao turismo, eu creio que tem que ter coragem de todos os empreendedores de Vitimarsum sentarem olho no olho numa mesa redonda. São opiniões diferentes, tem uns que ganham mais, outros ganham menos, e realmente projetar melhor o turismo para hoje e para daqui 10, 15, 20 anos, porque vai haver uma invasão cada vez maior, uma invasão positiva de turistas vindo de Curitiba, Ponta Grossa. Nós estamos aí na rota Foz do Iguaçu, 277 passando de um lado, 376 passando do outro lado. O turismo, ele só deve crescer. Temos que cuidar para não estragar o turismo em Vitimarsum pela desorganização. Com isso, não estou dizendo que está desorganizado, eu estou dizendo que pode ser organizado melhor. Um crescimento maior. Perfeito. Justamente porque uma vez a pessoa diz, nós não temos assim tão interesse em tornarmos uma Gramado.
Porque a gente preza muito aqui a tranquilidade, não é verdade? Exato. O mais alto que a gente escuta aqui é os pernilongos, né? Isso aí. Não tem uma proposta. É verdade. Então, é muito importante esse crescimento do turismo para todos. O turismo, como o pastor salientou aqui, não pode ser eu, por exemplo, se fosse um empresário, pensar só em mim. Eu tenho que pensar no efeito pós, né? Justamente essa invasão, quem sabe, pastor, uma conscientização, quem sabe o senhor eleito como vereador, placas, projetos ampliando a rede social, seja bem-vindo, respeite a sinalização. É isso que o senhor quis com toda certeza. As placas, elas em parte já existem, nós temos que cuidar sempre, a gente chama de poluição visual. Também. Muita placa torna feio. Não é? Mas placas feitas, bem pensadas, certamente feita por técnicos, por engenheiros, pensando então na poluição visual ou não, e o próprio dono do comércio, do turismo, também ser um grande orientador, ali ser o foco da orientação para o turista. Por exemplo, se você vê, e isso eu não estou direcionando essa fala ou crítica, se for crítica construtiva, por exemplo, estacionamentos hoje. Quando você sai nos domingos de feriadão, que está bombando em Vitimarsum, até as nossas vias, os acostamentos estão tomados aonde o morador de Vitimarsum, se ele sai fazer uma caminhada, ele é obrigado a andar por cima do asfalto. Então nós temos que pensar em estacionamento, por isso que eu falo de um turismo lá para o futuro, um turismo então bem conversado, bem projetado, para que todos saiam ganhando. O morador daquele não pode sair perdendo. Porque senão beneficia uma minoria, né? Perfeito. Tudo que resulta tem que ser para o bem comum de todos. Perfeito. Se nós teremos uma praça, aqui essa praça vai também beneficiar o turista, mas eu como morador posso pegar minha filha, levar ela para andar de bicicleta. Agora, se de repente pensar só turismo, eu chego lá, eu não posso andar de bicicleta porque foi pensado. Eu lembrei de uma situação que eu fui uma vez até senti constrangido porque eu fui num local aqui e assim a gente se sentiu menosprezado. Não é legal isso, não é bacana. Não, com certeza não. Eu também ia gastar, no mesmo dia o dinheiro vale a mesma coisa, né? E eu até procurei não mais frequentar esse espaço porque me senti constrangido. Perfeito. E eu acredito que é isso que o senhor está colocando, eu não tinha pensado nisso. Essa pergunta não está aqui, mas surgiu e eu gostei. Então nós ouvimos agora a proposta do candidato pastor Anselmo sobre o turismo, né? Sobre o seu posicionamento. E eu gostaria de saber também do senhor o que o senhor tem de proposta, de ideias para o esporte aqui no município de Palmeira, também aqui especificamente para o Vitimarsum. Esporte, meu irmão Wendel, o irmão tocou na verdade na saúde das pessoas. Esporte é saúde. Se você vai para o centro de Vitimarsum, especificamente ao lado da ILP, Instituição de Longa Permanência para Idosos, você vai ver ali o campo de futebol society, você vai ver ali uma academia para a melhor idade e você vai ver um playground para as crianças. Sim. Isso foi uma verba que o nosso saudoso Dr. André Zakharov, que foi presidente do Hospital Evangélico Curitiba, quando deputado federal, através dele eu consegui, foi uma emenda na época impositiva de R$340 mil. Eu vou te cortar. Então, o que o senhor falou agora foi através, o senhor como vereador da época, certo? O senhor que trouxe essa verba para cá, para Vitimarsum. Perfeito. Eu não sabia, então eu precisava, é muito importante a conversa para a gente ficar sabendo as coisas, né? Com certeza. E aí então, irmão Wendel, voltando então a falar sobre esporte e saúde, já tive um olhar carinhoso no passado, inclusive no campo de futebol, aqui o campo aqui na frente da escola Francisco, a iluminação também num dos mandatos eu consegui trazer pensando em esporte. Lembro-me também que um adolescente em tempos idos veio perguntar se eu conseguiria trazer uma pista de skate para Vitimarsum. Nunca fui candidato de promessas, fui candidato de realizações, mas assim, não é promessa. Mas uma pista de skate é algo que pode se pensar em trazer também, porque o que vai acontecer? Hoje tem a escolinha de futebol, você já vê as crianças brincando ali no campo grande, mas de repente tem uma pista de skate,
Nós tivemos agora nas Olimpíadas uma skatista do Brasil que fez um grande sucesso. Orgulho, né? Por que não pode sair alguém aqui de Vitimarçum? Amém. Então, esporte para mim é saúde, é vida e com certeza terei olhos muito carinhosos para essa área. Que bom, é bom saber disso, até que agora sabendo, eu não tinha noção desse trabalho que o senhor realizou ali, né? Sim. E é por isso que é bom a política mudou hoje, as pessoas querem saber. Eu quero saber. Certeza, com então, certeza. Hoje você tem uma reunião na Câmara dos Vereadores ao vivo. Perfeito. Então, se você quer cobrar, fique por dentro. Por que você não, por exemplo, por que você não apoiou tal situação? Você tem um dia de cobrar. Você cobrando, assim, qualquer pessoa que ela é indagada, cobrada, ela automaticamente se propõe a fazer. Com certeza. Se deixar passar, a pessoa relaxa. Todo ser humano em qualquer área é assim. Eu, como pastor, tenho meus liderados e quando eu percebo que não está indo, como a gente conversa, eu falo, vamos cá, vem cá. Então, né? Perfeito. O vereador, ele é a sua voz, mas você precisa cobrá-lo. Você precisa, né? Vai ser assim muito melhor. E especificamente para Vitimarçum, o que o senhor vê hoje? Nós temos muitas necessidades, como em qualquer outro lugar. Mas o pastor Anselmo, eleito vereador 1º de janeiro de 2025, qual que seria a sua prioridade aqui para a colônia Vitimarçum? Uma das prioridades, até é redundante ficar falando, porque nessa época todo mundo fala de segurança, fala de educação e fala de saúde. Mas hoje, primariamente, o foco seria realmente ver que o posto de saúde seja concluída a obra e que uma equipe completa seja colocada à disposição da população, que tenha medicamento, pelo menos os básicos, aquilo que é da saúde básica do município, à disposição da população. Então eu creio que a princípio seria realmente focar na área da saúde, por que não dizer, eu podia pôr isso também como um projeto, a nossa Vitimarçum, ela não tem um prédio da escola municipal, ela tem um prédio alugado para o município. E nós temos o colégio estadual. Então, por que não se pensar também num prédio? Uma escola moderna, construída? Claro que nós batemos, irmão Wendel, falando assim, com conhecimento de causa, a questão de lote, aonde vai ser construído, ou o município vai ter que comprar uma área, ou vai ter que desapropriar uma área. Então são tudo coisas que caminham a passos lentos, mas que tem que trabalhar com firmeza. Alguém tem que ir lá. Exatamente. O que o senhor está falando eu entendo, porque depois vai... prometeu, não está prometendo. O vereador, ele não tem, as pessoas pensam que o vereador é um rei muitas vezes, né? Não. Por quê? Porque é mais fácil eu falar com o vereador do que o prefeito. Então o vereador é o que passa pela tempestade, né? Perfeito. Daí chega lá na bonança no prefeito. Mas o que o pastor está falando, eu vou usar exemplo de um município vizinho, que é Porto Amazonas, que é um município muito pequeno em relação a Palmeira, mas o prefeito de Porto Amazonas, Isso aí não estou fazendo campanha para ele não, tá, gente? Só para citar exemplo, que é bom, eu falo mesmo. E é um município que 5 mil habitantes, não sei se tem, como se diz, vamos puxar os votos bons. Isso. Eu não sei se tem mais de, não chega a 3 mil, não. Eu acredito que não, né? Mas o que tem sido realizado ali, escolas, creches, asfalto, pavimentação, e isso foi uma junção do quê? Do prefeito com os vereadores. Com certeza. O vereador tem esse poder, sim, de ir atrás, de como disse, entrar no avião lá em Brasília, por que não? Sim, eu estive em Brasília, eu estive no Senado, para ter uma ideia, então eu não sou de esquerda, tá? Mas eu, pela graça de Deus, eu pude deixar a palavra de Deus, o nosso conhecido mensageiro, na mesa da Gleicia Hoffmann, por exemplo. O que ela fez com o mensageiro, não sei. Mas estive dentro do Senado lá, conhecendo os senadores, falando com um, com o outro, mas dentro falando com os deputados federais, tranquilo, são pessoas como nós. É obrigação, um vereador que não vai para Brasília, que não vai até o governo, eu fico desconfiado. Com certeza. Ele veio para ficar aí sossegado, não dá, é trabalho, tem que trabalhar, né? E assim, aqui como morador de Vitimarçum, isso está sendo gravado, né? Então isso aqui é uma prova a favor e também contra. Exato. O que eu posso esperar do candidato pastor Anselmo aqui para Vitimarçum, exclusivamente para Vitimarçum? O que eu posso esperar, pastor?
O Wendel, cidadão de Vitimarsum, morador, tem sua casa aqui em Vitimarsum, tem sua esposa, seu filho e todos aqueles que me assistem agora. Sempre a verdade, por mais que ela doa. Nunca uma mentira doce. Sei que nem todos acreditam no político Anselmo ou nos políticos, porque política é uma palavra desgastada. A política, ela é bonita, mas muitos políticos a tornam feia, a tornam suja, desacreditada, mas do político, do candidato ou do, lá na frente, eleito vereador, pastor Anselmo, podem acreditar. Seriedade, sim, sim, não, não, 24 horas por dia conectado no município, na comunidade, para trazer o máximo de bem possível para todo o município. Ótimo, pastor, isso é bom saber. Então está documentado. E assim, eu também gostaria que o senhor deixasse, eu fico muito preocupado, que conversando com as pessoas não sabem, é triste, nem em quem votar. Tem muitos casos que acham um santinho na hora, o fulano, eu vou votar no fulano, né? Então, como é que eu faço? Primeiro eu gostaria que o senhor falasse seu número, partido, se o senhor achar por bem qual o prefeito o senhor está apoiando. Com toda certeza. E como é que eu faço para falar com o pastor Anselmo? É rede social, é particular? Eu queria conversar com você na minha casa. O senhor pode me falar isso para as pessoas, dizer o número? E como é que eu faço para achar e saber das suas propostas? Então, candidato a vereador, pastor Anselmo, eu apoio Max Vida Santos a prefeito, número 10, vice-prefeito Valmir Sanson. Max já foi vereador comigo, já foi presidente da Câmara de Vereadores. Valmir Sanson já foi vereador, já foi secretário, então são pessoas de minha confiança. Eu não ladearia pessoas que eu não confio, então são pessoas de minha confiança. O vereador Anselmo, então tem o Anselmo cidadão, tem o pastor Anselmo formado, que entrega a palavra de Deus em várias igrejas, como já citei, sou membro da Igreja Irmãos Menonitas, e teve o vereador pastor Anselmo. Então essas três pessoas numa só, pode contar que com o número 44777. 44 Repito de novo, 777, eu estava com o santinho aqui agora, ele fugiu de mim, mas enfim, 44777 é o número do candidato vereador pastor Anselmo. Pastor Anselmo, se alguém, por exemplo, quiser conversar com o senhor, né? Se você não é proibido disso, viu? Você chamar eu já fiz isso, chamar o candidato da minha casa e eu ia votar nele, não votei. Certo. Porque eu chamei um outro candidato e ele estava mais preparado. Eu tenho esse direito, eu quero alguém preparado para mim, não quero saber, né, se é meu amigo ou não, eu quero alguém preparado. Se alguém quiser hoje conversar com o senhor está aberto a isso, está disposto a isso? 100% à disposição para conversar com o cidadão, para conversar com a cidadã, para conversar com aqueles que me procurarem. Naturalmente, conversas sérias, conversas produtivas, agora é uma época corrida, né? Mas meu WhatsApp é o 42... Pode falar, que eu vou colocar depois embaixo também. O senhor me autoriza? Bom, tranquilo, então não precisa falar. Não pode falar. Então, meu WhatsApp para contatos, tanto escrito como áudio, como para ligar, é o 42 984 39 25 49. Pode falar com um irmão, com uma pessoa acessível que vai te falar sempre a verdade. Mesmo que seja uma verdade dolorida, eu prefiro te passar ela do que uma mentira doce. E depois você vai ficar chateado assim mesmo. Pastor Anselmo, eu como cristão, como pastor, professor, a gente é muito abençoado com o nosso colégio aqui, tanto municipal como estadual, mas eu preciso saber do senhor, eu gostaria que o senhor fosse franco, porque a gente sempre vai falar com respeito, mas a gente se posiciona. Qual que é o seu pensamento sobre ideologia de gênero? Veja, pastor Wendel, agora eu vou falar um tanto quanto como pastor, como também como um cidadão. Como pastor, Jesus, ele ama o pecador, mas detesta o pecado.
pensando em ideologia de gênero, já foi votado uma vez no município de Palmeira o projeto que tratava sobre ideologia de gênero. Pasme sua pessoa. Em primeira votação, já tinha passado a ideologia de gênero no município de Palmeira. Meu Deus. Que vem do MEC, Ministério da Educação e Cultura, já vem mais ou menos direcionado. O vereador, pastor Anselmo, estava nessa época... O senhor era eleito na época? Nesta época, exatamente. Então, hoje o candidato a vereador, na época, era vereador. E eu fui falar com o prefeito da época, sem citar nome aqui, dizendo, olha, você é pai de filhas, de meninas. O senhor gostaria que suas meninas estivessem num banheiro unissex, onde os meninos também estão lá? Não. Ele me deu autorização para falar com a secretária de Educação na época e filtrar tudo que dissesse a respeito à ideologia de gênero e tirar do contexto de Palmeira. Fiz isso com extrema responsabilidade, um projeto de mais de 200 páginas, estudei ele sozinho, filtrei, levamos para votação, convidei pessoas da comunidade de Vitimarçum na época para que fossem para a Câmara escutar o discurso que era contrário à ideologia de gênero e depois pedir a votação dos vereadores para que votassem comigo. A votação contrária à ideologia de gênero foi unânime, após o esclarecimento, após a filtragem que foi feita. Me declarando aqui, respeito àqueles que têm ideologias diferentes. Cada um responderá pelos seus atos, mas o candidato a vereador, ou então no futuro o vereador pastor Anselmo, é frontalmente contra a ideologia de gênero, entra em rota de colisão com minha ideologia. A minha também, e eu creio que a maioria, e respeitando quem pensa de uma forma perfeita, respeitando, a gente sempre vai respeitar. Pastor, não sei, uma conversa tá boa, mas eu quero te fazer uma última pergunta antes de nós encerrarmos, porque a sua agenda, o pastor chegou aqui com o telefone tocando, quero conversar, quero falar, né, coisas boas, né? Eu quero que o senhor deixe uma mensagem para os eleitores aqui da colônia Vitimarçum e posteriormente também, como o senhor é conhecido, já foi vereador, para os eleitores do município de Palmeira. Então vou fazer em duas partes como me foi pedido. Para Vitimarçum, nós somos conhecidos, pastor Wendel, como uma colônia evangélica. Eu sempre faço uma diferenciação entre evangélico, religioso, crente e cristão. Eu fico com a ala cristã, aquele que segue de verdade a Jesus Cristo. Para Vitimarçum, como somos conhecidos como uma comunidade, então, cristã, evangélica, eu diria, joelho no chão, fale com Deus, tire qualquer contratempo, qualquer diferença que haja com o candidato A, B, C ou D, e pergunte para Deus em quem eu devo votar, quem realmente pode me representar lá. Isto, então, o recado para a cristandade de Vitimarçum, até para aqueles que não creem em Deus. Para o município todo de Palmeira, eu diria, nós temos lá 3 candidatos a prefeito. Novamente, citarei só o meu, Max Vida Santos e Valmir Sanson, mas orem a Deus também, o município todo, em Vitimarçum, para saber quem deve comandar o nosso município, quem de fato te representa lá. De igual forma, para os candidatos a vereador de Vitimarçum, quem realmente pode te representar em Palmeira? E vote nesse. Por isso que, mais uma vez, eu falo, vote num representante aqui de Vitimarçum. Nós precisamos, eu falei com o pastor Anselmo, uma situação de iluminação aqui na frente do colégio, tá? Porque você, como cidadão, também você tem o direito de argumentar, de ir atrás. Eu liguei na prefeitura e eu pedi uma iluminação ali na frente do colégio. Demorou, não veio, demorou muito tempo. Eu pedi iluminação, pastor, ali para a vila também. Certo. Veio, assim, porque eu procurei um vereador na época, porque o vereador, ele representa o município, então ele representa a mim também. Com certeza. Ele é de Palmeira, mas ele me representa. Sim. Eu procurei um vereador, Marcel, na época, vou falar o nome aqui, e ele foi e interviu, né, e foi meu nome lá, foi conseguido a iluminação da vila, só que ainda precisa, agora tá colocando LED, vai ficar mais bonito. Melhor, com certeza. Pastor Anselmo, por isso que eu insisto,
Nós necessitamos de um representante aqui, Dona Vite Marçom. O pastor deixou a sua deixa. Nós, como cristãos, devemos orar. A Bíblia fala assim, vigiai e orai. Orar o senhor já falou. E o que é vigiar? É você estar vendo quais são os candidatos que têm propostas, que têm possibilidade e que têm preparo para ser vereador aqui. Com certeza, com certeza. O senhor gostaria de colocar mais alguma coisa, alguma palavra? Fica à vontade. Minha gratidão à sua pessoa por ter essa brilhante ideia em estar chamando a minha pessoa e certamente chamará os outros candidatos também. Minha gratidão àqueles que estão assistindo e que avaliarão com um tino bastante crítico e farão com toda certeza a sua melhor escolha. Se for eu, o número 44777, eu agradeço. Mas se for o outro, eu abençoo da mesma forma. Então, muito obrigado por essa oportunidade, pastor Wendel, e que Deus abençoe o nosso município de Palmeira. Pastor Anselmo, foi um prazer tê-lo aqui, sucesso e que seja feita a vontade de Deus e o melhor preparado esteja lá. Amém. Esse é meu desejo também.